sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga Jaya, Shri Shri Guru Shri Gauranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de todos e de todos, por favor, ó vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas, para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. E que também esses líderes caliuguescos entrem num acordo e parem com uma guerra estúpida e sem nenhum nexo, que está colocando já toda a Europa em alerta, todo o planeta correndo risco, porque hoje, como sabemos, o arsenal de bombas atômicas no planeta é muito grande. Então, qualquer brincadeira de mau gosto, qualquer vacilo, qualquer falso ego, qualquer estupidez aí, muito exacerbada, pode causar um dano muito, mas muito significativo mesmo para pessoas inocentes, para animais inocentes e assim por diante. Que Krishna dê inteligência para esses tolos. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura, Premanande, Hari, Haribo, Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 143. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seva Maha Vaishnava Yata Tashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Aparimita Druvas Tanubhrito Jadi Sarvagatas Tarhina Shashyateti Niyamu Dhruvanetarata Ajanichajam Mayam Tatta Vimucha Niyantri Bhave Samamanu Janatam Yat Amantam Matta Dushtataya. Ó Senhor, embora as entidades vivas que aceitaram corpos materiais sejam espirituais e de número ilimitado, se elas fossem onipenetrantes, se elas fossem onipenetrantes, estaria fora de cogitação elas se submeterem a vosso controle. Entretanto, caso aceitamo-las como partículas da entidade espiritual eternamente existente, como parte de vós, o Supremo Espírito completo, devemos concluir que elas estão sempre sob
vosso controle. Se as entidades vivas simplesmente se satisfizerem em serem idênticas a vós com partículas espirituais, então elas serão felizes ao controlarem tantas coisas. A conclusão de que as entidades vivas e a suprema personalidade de Deus são a mesma coisa é uma conclusão imperfeita, pois a verdade é outra. Esse verso do Srimad Bhagavatam 10, 87 e 30 foi falado pelos Vedas personificados. Taramadye stavara jagamadu ibheda jangame tirya jala stalachara vibheda. Pode-se dividir as ilimitadas entidades vivas em duas subdivisões, aquelas que podem se mover e aquelas que não se podem mover. Entre as entidades vivas móveis estão as aves, os seres aquáticos e os animais. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Shri Chaitanya Mahaprabhu dá instruções claras de como as criaturas vivem sob diferentes condições. Existem árvores, plantas e pedras que não podem mover-se. Não obstante, deve-se considerá-las entidades vivas ou centelhas espirituais. A alma está presente nos corpos das árvores, das plantas e das pedras. Todas elas são entidades vivas. Nas entidades vivas móveis, tais como as aves, seres aquáticos e animais, existe a mesma centelha espiritual. Como se afirma nesta passagem, existem entidades vivas que podem voar, nadar ou caminhar. Devemos também concluir que existem entidades vivas que podem mover-se dentro do fogo e do éter. As entidades vivas têm diferentes corpos materiais compostos de terra, água, ar, fogo e éter. As palavras Tara, Madhye significam dentro deste universo. O universo material é composto de 5 elementos materiais. Não é verdade que as entidades vivas residem somente dentro deste planeta. Tal conclusão entra completamente em choque com os Vedas, como se afirma no Bhagavad Gita 2:24. Achejayam adayo ayam aklidyo ashoshya evacha Nitya sarvagata sthanu achalo ayam sanatana. Esta alma individual é inquebrantável e indissolúvel, não podendo ser queimada nem ressequida. Ela é imortal, onipenetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. A alma nada tem a ver com os elementos materiais. Pode-se cortar em pedaços qualquer elemento material, especialmente a terra. No entanto, quanto à entidade viva, nem se pode queimá-la nem cortá-la em pedaços. Portanto, ela pode viver dentro do fogo. Podemos concluir que também existem entidades vivas dentro do Sol. Por que dever-se-ia negar as entidades vivas por que dever-se-ia negar às entidades vivas esse ou aquele planeta? Segundo os Vedas, as entidades vivas podem viver em toda e qualquer parte, na terra, na água, no ar e no fogo. Qualquer que seja a condição, a entidade viva permanece imutável, sthanu, pelas afirmações de Shri Chaitanya Mahaprabhu e do Bhagavad Gita, concluímos que as entidades vivas estão em toda parte dos universos. Elas estão distribuídas como árvores, plantas, seres aquáticos, aves, seres humanos e assim por diante. Répteis, insetos, né? Quadrúpedes. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya.
Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, verso 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 O Senhor Krishna mostra a forma universal. Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Uvacha, Evam Samprartito Vibra, Evam Samprartito Vibra, Swati Kirshitam Vatat, Swati Kirshitam Vatat, Chakaranam Makaranam, Chakaranam Makaranam, Gudora Hasibalayu, Gudora Hasibalayu. Shri Shuka Uvacha, Evam Samprartito Vibra, Sati Kirshitam Vata, Chakaranam Makaranam, Gunora Sibalayu. Então, vou ler a tradução. Vamos repetir, por favor. Shukadeva Goswami continuou. Shukadeva Goswami continuou. Tendo recebido de Nanda Maharaja, o especial pedido para fazer aquilo que já desejava fazer, Gargamuni realizou em um lugar solitário, a cerimônia na qual Krishna e Balarama receberam seus nomes. Verso 12. Shri Garga Uvacha Ayam Hirohini Putro Ramayan Surido Gunai Akya Syatera Maiti Bala Jikyat Balan Vidu Jadunam Aprithat Bhavat Sankarshanam Usantiapi. Tradução. Gargamuni disse, através de suas qualidades transcendentais, essa criança, o filho de Rohini, dará toda a felicidade aos seus parentes e amigos. Portanto, ele será conhecido como Rama. Rama é sinônimo de felicidade, né? E porque manifestará extraordinária força física, ele também será conhecido como Balarama. Ademais, Bala é força, né? Força espiritual também, não é só força física. Sendo que tudo que é material é derivado do espiritual, então é a origem da força. Espiritual é a origem de toda a força. Ademais, porque ele une duas famílias, a família de Vasudeva e a família de Nanda Maharaja, será conhecido como Sankarsana, que é o Sankarsana original, a causa dessa manifestação cósmica material toda. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
Baladeva, na verdade, era filho de Devaki, mas foi transferido do ventre de Devaki para o de Rohini. Este fato não foi revelado. De acordo com uma afirmação contida no Harivansa, Pratyuvachataturamaha Sarvamstadhabitats-chitam Jagaveshu apisarveshu bhavanto mamavalabaha. Gagamuni revelou a Nanda Maharaja que Balarama seria conhecido como Sankarsana devido ao fato de ele unir duas famílias, a Yaduvansa e a Vansha de Nanda Maharaja, uma das quais era classificada como Kshatriya e a outra como Vaishya. Ambas famílias tinham a mesma ascendência original, com a única diferença de que Nanda Maharaja nasceu de mãe Vaishya, ao passo que Vasudeva nasceu de mãe Kshatriya. Mais tarde, Nanda Maharaja casou-se com uma esposa Vaishya e Vasudeva casou-se com uma esposa Kshatriya. Assim, embora viessem ambas do mesmo pai, as famílias de Nanda Maharaja e Vasudeva dividiram-se em Kshatriya e Vaishya. Agora, Baladeva as uniu e, portanto, ele ficou conhecido como Sankarsana. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswati vyasam tatu jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantika. Shri Shuka Uvacha Evam Sampartito Vibra Satikishitam Evatat Chakaranam Makaranam Gudora Hasibalayu. Shukadeva Goswami continuou, tendo recebido de Nanda Maharaja o especial pedido para fazer aquilo que já desejava fazer. Gargamuni realizou em um lugar solitário a cerimônia na qual Krishna e Balarama receberam seus nomes, né? Namakarana. E aqui, então, agora estamos ouvindo as particularidades dos nomes, tanto de Balarama quanto de Krishna. Aí, acho que no próximo verso, vai falar sobre a particularidade do nome Krishna. Porque esses nomes, eles são, além de superpoderosos, eles são, assim, recheados de subsignificados, subindicações. Por que isso? Por que aquilo? Por que assim? Por que assado? E graças aos acharyas, graças aos livros Vaishnavas, revelações Vaishnavas, nós vamos conhecendo uma após outra e assim conseguimos conhecer, saber mais sobre as particularidades da pessoa suprema. Conhecer Krishna. Chama Karma Chamedivyan Evanjo Vititataha Chaktadeham Punarjama Naitiman Etsurjana. Não existe propósito mais elevado do que esse na existência nossa. Não existe para ninguém, para nenhuma alma. E o ser humano tem essa capacidade. Então ele deve investigar, conhecer a pessoa suprema. E conhecer a pessoa suprema significa fazer uma ilimitada pesquisa sobre a pessoa suprema, porque Krishna é ilimitado. Suas qualidades são ilimitadas. Suas manifestações são ilimitadas, suas encarnações são incontáveis. Krishna é Vanshi, né? Todo o restante é
Vansha. Então, ele é a causa de todas as vanchas. Ele é a causa de todas as vanchas. Então, nada mais natural do que isso aqui. Estamos ouvindo sobre a primeira expansão direta de Krishna, que é Balarama, Sankarsana. E assim nós vamos entendendo cada vez mais essas particularidades que, ao se entender, não há mais por que continuar nascendo nesse mundo material do Kalayana Shashvatam, temporário e miserável. Então, vejam a importância disso. Então, quem consegue compreender as atividades transcendentais de Krishna, o seu aparecimento, atividades, seu desaparecimento desse mundo, quem consegue entender tudo isso, suas atividades transcendentais, ao deixar esse presente corpo, não tem mais por que voltar a nascer nesse mundo, senão que alcança a morada eterna de Krishna, o nosso eterno lar supremo, a nossa morada suprema. Então, por isso que é tão importante entender tudo isso. Vejam quantas coisas ocultas, que se não fosse pela misericórdia dos acharyas, para nós mesmos, se não fosse pela misericórdia de Srila Prabhupada, como saberíamos de tudo isso? Como? Que esse mundo material a suprema personalidade dele é Balarama, é Sankarsana. Krishna nunca sai de Goloka Vrindavana, ele se expande. E esses Chatur, Vyuha, Baladeva, Sankarsana, Vasudeva, que é Krishna, Sankarsana Pradyumna e Aniruddha, são essa pessoa suprema se expandindo e entrando nessa manifestação cósmica material e sendo a essência dela, mantendo ela e entrando dentro dela e executando atividades por seu bel prazer, passatempos que, enquanto ele se diverte, ele brinca, ele paridranaya sadhunam vinashaya chaduskritam, ele protege os seus servos, as almas que são interessadas em conhecê-lo e servi-lo, os devotos, e destrói os que atrapalham isso, destrói os duskritinas, os ímpios, os canalhas. Vejam só que pessoa mais desconcertante, e aí tudo isso é feito aqui dentro por Sankarsana. Sankarsana é que amálgama tudo isso está amalgamado em Sankarsana, Baladeva, Balarama. Então o Gargacharya agora já está dando a explicação aqui. Por que Rama? Porque Rama ele é a fonte de toda a felicidade, de todo o prazer. Rama, como falei, é sinônimo de felicidade. Nityananda Balarama. Balarama está sempre em êxtase espiritual, está sempre desfrutando de bem-aventurança. Ananda. Então ele é a essência, a origem de toda a felicidade. Rama. Então imagine quando cantamos Rama, estamos invocando a felicidade suprema. E como Rama é a essência de toda força, de todo poder espiritual é dado a quem canta Rama. Aliás, Bala. Bala Rama. Por isso cantamos Hare Rama também. Hare Rama. Porque quem vai nos dar essa força espiritual para podermos seguir o que Hari, o que Radha vai oferecer para nós, que é a nossa ocupação eterna no mundo espiritual, o serviço transcendental amoroso a Krishna. A força nesse caminho é dada por Rama, por isso Hari.
Hari, Hari Rama. Invocamos Arada, Hari Hari. E Rama nos dá essa força, esse poder, e traz felicidade ilimitada para o coração, que é Ananda, bem-aventurança. Então cantemos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E depois já começamos com Krishna, né? Krishna, o nome Krishna é impressionante, tem muitos detalhes, tem muita coisa para ser entendida só nesse nome Krishna. Krishibu Vachaka Shabda. A explicação do nome Krishna. Então ouvindo, lendo, falando sobre esses passatempos de Krishna e cantando esses santos nomes poderosíssimos, nós entramos nessa atmosfera transcendental de relação amorosa com Krishna, que é uma atmosfera que não tem nada a ver com esse mundo material, temporário e miserável. E quando vencermos o nosso tempo aqui, se nós realmente entendemos as atividades transcendentais de Krishna, nós voltamos para a nossa morada eterna, voltamos ao lar, voltamos ao Supremo. Então, Chaktadeham Punarjama, Naitimant Sojuna. Portanto, Arjuna, quem entende essas atividades, quem conhece essas atividades, esses passatempos transcendentais de Krishna, ao deixar esse corpo, não nasce mais nesse mundo, mas alcança a minha morada eterna. Foi o que Krishna falou nesse verso. Por isso, tão importante ouvir sobre Krishna. Acabamos de falar, Krishna tem manifestações, encarnações ilimitadas, porque ele é Swansha, ele é a origem de todas as encarnações. Ele é Swanshi. Nós somos, ele é Sanchi, nós somos Sanchas. As entidades vivas que são partes integrantes dele. Ele é Anshi. Ele é Anshi, nós somos Anshas. Ele é a origem. Anshi quer dizer a origem de todas as Anshas. Então, esse mês é o mês do aparecimento de Krishna. Imaginem só, o aparecimento de Krishna e de Radha e Krishna, Hari e Krishna, numa pessoa só. Nós podemos imaginar assim, existe Krishna, existe Radharani. Existe entre eles um sentimento. Um sentimento. Um sentimento de amor que nós não podemos entender, de tão elevado que é. Para entender isso, Krishna apareceu como o Senhor Chaitanya, porque a compreensão máxima disso aí é o ápice do serviço devocional a Krishna. É o apego por amor. É o serviço espontâneo por amor. É a devoção pura, incondicional, onde não se cobra nada, só se dá. Só se dá. Então, todas essas particularidades nós temos que entender, e foi muito importante que nesse Goura Purnima começamos ontem, a Thakura começou, deu o pontapé inicial, da leitura do Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Bhagavata, que é escrito por Krishna, uma encarnação de Krishna. Vyasadeva como uma encarnação recente agora, que é Vrindavana Dasa Thakura. Então, muito importante que todo mundo vai ler, que todo mundo está lendo, que todo mundo
ouça, prestigie, porque é uma maneira de manter, não só se manter informado, cada vez aprendendo mais de Makarma Abhidhamma sobre os passatempos de Krishna, bem como se manter nessa atmosfera de Krishna Katha, essa atmosfera do mundo espiritual. Muito importante. Ah, mas está falando de Deus. Não é qualquer um que está falando. O que está falando de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. É que nem o Sri Chaitanya Charitamrita. Quem está falando do Sri Chaitanya Charitamrita, da vida do Sri Chaitanya, que é Radha e Krishna numa pessoa só, é uma expansão de Srimati Radharani. Quem pode saber mais da vida do Sri Chaitanya do que ele próprio? Que é Krishna e Radharani. Então, quem fala sobre esse sentimento amoroso inimaginável para a alma condicionada é Kasturi Manjari, nosso glorioso Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, que é uma das Ashtasakis, uma das 8 gopis que são expansões diretas de Srimati Radharani. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isso não é qualquer coisa, não é pouca coisa. Então, Srila Vrindavana Dasa Thakura falou antes Vyasadeva. E depois, logo na sequência, veio e falou também, com maiores detalhes, uma gopi, Kasturi Manjari, que é Krishnadas Kaviraja Goswami. Tudo autorizadíssimo, só fontes corretíssimas. Portanto, nós estamos ouvindo e temos que continuar ouvindo, porque estamos ouvindo a verdade, estamos ouvindo de fontes autorizadas. E como Krishna é Anshi e todas as outras entidades vivas são Anshas, e suas expansões também, e porções plenárias de suas expansões e assim por diante, essas atividades transcendentais de Krishna são infindáveis, assim como suas encarnações são infindáveis. Então, no próprio Srila Vrindavana Dasa Thakura mesmo fala no Sri Chaitanya Bhagavata que no futuro Veda Vyasa, que ele está falando dele mesmo, porque ele é uma encarnação de Veda Vyasa, vai falar mais sobre passatempos do Sr. Chaitanya. Então vai continuar tendo mais sobre detalhes sobre a Chaitanya Lila. E Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, que fez todo o relato dele, do Sri Chaitanya Charitamrita, baseado nas anotações de Sarupa Damodara e Raghunatha Dasa Goswami, ele também fala que no futuro vai ser falado ainda muito mais. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati comenta isso, Prabhupada cita ele comentando, que desafortunadamente todos esses relatos que existem ainda sobre os passatempos do Sr. Chaitanya estão ocultos, ainda não foram revelados. Mas serão. Então é muito impressionante como, além de ser uma fonte inesgotável de informações sobre as atividades transcendentais de Krishna, ainda ao pararmos para ouvir, ao lermos, ao nos atentarmos para isso, nos situamos imediatamente numa plataforma transcendental, como Krishna falou no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, Srimatan Sakata Krishna, Punyashravana Kirtana. Quem tem muita seriedade, quem gosta muito disso, é apegado a isso, Ridyante Strohi Abadani Vidunoti Surit Satan. Um devoto Surit Satan sério, que gosta mesmo de investigar, de ouvir sobre as atividades transcendentais de Krishna e sente prazer nisso, como estamos ouvindo aqui agora, Gargamuni dando o nome à cerimônia de
Namakarana para Balarama e para Krishna, e Prabhupada explicando os detalhes, e a gente aprendendo. Quem é apegado a isso aí, esse verso do Bhagavatam fala que Krishna morando no coração de todos como a super-alma, no coração do devoto como benfeitor do devoto, ele tira do coração desse devoto todos os desejos materiais, todos os desejos de atividades feitivas, pelo fato desse devoto estar ouvindo, estar apegado a ouvir e ouvindo de fontes autorizadas, e ao se ouvir de fontes autorizadas, essas atividades, esses passatempos de Krishna são muito poderosos, são muito fortes. Então, ontem parece que começamos bem, tivemos uma boa audiência no Sri Chaitanya Bhagavata ontem à noite. Esperamos que isso continue, que hoje tenha novamente, porque Krishna é o benfeitor do devoto veraz, o devoto sincero que quer investigar com sinceridade, ouvir e aprender, e que se sente bem ouvindo. E porque essas atividades elas falam por si só, elas são poderosas por natureza, transcendentais por natureza, por se ouvir sobre essas atividades, se entra imediatamente nessa atmosfera do mundo espiritual. Então, muito importante que hoje todos continuem prestigiando, ouvindo, participando, e vamos ouvir o mês todo sobre o Senhor Chaitanya, porque é o mês do aparecimento do Senhor Chaitanya, Shri Gaura Purnima. Vamos continuar com o nosso Krishna Katha, né? Vamos ouvir sobre a Chaitanya Lila. E não temos nada a perder com isso, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Só temos a ganhar. Então, por que não? Por que não? Quem sabe mais para frente podemos ler, podemos falar também sobre o que Chaitanya Lila foi, por enquanto, revelada por esses três devotos, né? Vrindavana Dasa Thakura, Krishnadas Kaviraja Goswami, um Chaitanya Bhagavata antes, o outro Chaitanya Charitamrita, e depois também tem o último, que é o Chaitanya Mangala, que foi Lochana Dasa Thakura que fez, que falou, que é muito importante também, tão importante que, imagina, Lochana Dasa Thakura fala sobre os detalhes no Chaitanya Mangala, que já é outra revelação dos passatempos do Sr. Chaitanya. Detalhes sobre a noite que antecedeu a tomada de sannyasa de Sri Chaitanya Mahaprabhu para sua esposa Vishnupriya. Muito interessante. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, continue ouvindo e sempre. Muito obrigado a todos aqueles que estão presentes nas lives, a mãe Jayadá, a Marisha, Marisha? O Sita Thakurani, Vanusa, Félix, o Shiraja, essa turminha que está sempre aí assinando ponto, vocês só têm a ganhar com isso. É isso mesmo. Muito obrigado a todos, e qualquer dúvida, qualquer particularidade, qualquer detalhe, também pode me perguntar em off lá, por mensagem que eu respondo, ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai Jaya.